Vamos lá então, vamos começar a nossa aula sobre planejamento de mandato para 2023. Essa aula é para você que é vereador, que é assessor parlamentar, que é assessor de vereador ou assessor de parlamentares no geral, em casas legislativas estaduais e até federais. Porque aqui nós vamos falar da visão do legislar e fiscalizar ao longo de todo o ano. Então, é um planejamento. Claro que para você que é vereador, você vai conseguir aplicar muita coisa do que está aqui, mas é para você também que é assessor, tá bom? E o que nós vamos conversar aqui? Nós vamos falar de um planejamento. Como construir um planejamento para legislar e fiscalizar, pensando em temas quentes e relevantes mês a mês ao longo de 2023. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Já te aconselho aí a pegar o papel, a caneta, para a gente anotar várias das ideias que nós vamos ter aqui nessa nossa conversa de hoje, tá bom? Eu vou começar aqui então com janeiro. Já tenho aqui em minhas mãos minha agenda parlamentar do mês e também as atividades do meu mês de janeiro. Esse exercício a gente tem que começar assim, ó. É importante que você relembre algumas das suas bandeiras, algumas das suas promessas. Vamos dizer o seguinte: professora, eu não prometi foi nada. Mas mesmo que você não prometeu nada, alguma mensagem você passou. Eu passei uma mensagem de que eu seria uma pessoa atuante, que nada passaria, que eu seria uma pessoa criteriosa, de muita integridade. Então, alguma mensagem você passou, ainda que ela não seja na forma de uma promessa efetiva. Lutar pela causa animal, lutar pelos professores, lutar pela educação, fiscalizar a saúde. Alguma coisa você comunicou muito bem com o seu eleitor que te trouxe até aqui. E mais do que isso, pode ser que você não tinha uma bandeira muito estabelecida lá em 2020 ou na sua eleição, mas agora você foi se aproximando mais de determinadas causas. Eu me aproximei muito da pessoa com deficiência, das pessoas autistas, da causa da mulher. Lembra lá daquela promessa de campanha? Agora é ela. É uma pauta da mulher que você tem que trazer aí para o teu mandato. Ou às vezes você vai pensar o seguinte: professora, eu moro num município muito pequeno, isso não é para mim, aqui a gente é síndico, né? Tem que atender tudo quanto é coisa que aparece e é mais complicado de trabalhar por aqui. Por isso mesmo que você precisa de uma agenda parlamentar, porque você consegue focar em vários temas ao longo do ano e ainda assim continuar atendendo às várias demandas que tem no seu município. Então é importante que você comece fazendo uma lista. Vamos falar de alguns assuntos aqui que seriam interessantes para a nossa lista. Bom, se eu sou do município pequeno, a gente tem algumas pautas que trabalhamos com o trabalhador rural, né? Posso ter aqui entre uma das minhas bandeiras o trabalhador rural. Estou anotando, você está anotando? Podemos ter aqui também a questão da mulher, né? Podemos ter a questão da mulher. Uma pauta quente, relevante, atual demais que nós queremos trazer para os municípios também em 2023 é a questão da saúde mental. Tenho falado muito isso nas minhas aulas com os meus alunos, lá no meu Instagram também, no @profmonicalopes. Se você ainda não me segue, eu estou por lá todo dia compartilhando os bastidores da vereança com você. E saúde mental é uma coisa que a gente quer muito trazer como assunto em 2023 para os mandatos, para os municípios. Muita gente acha que isso não é assunto de município pequeno, né? E é sim assunto de muitos municípios, de todos os municípios hoje. Discutir saúde mental nos nossos municípios, principalmente nos pequenos, onde a gente tem menos recursos, menos pessoal à disposição, menos serviço público municipal de saúde à disposição, e esse assunto tem ficado para lá. Então, para começar, eu determinei aqui, vamos colocar 3 bandeiras, né, que eu gostaria de melhorar e focar mais a minha atuação ao longo do ano. Não quer dizer que eu não vou trabalhar pessoa com deficiência, que eu não vou trabalhar outras causas, mas esta é a causa que eu quero focar mais a minha atuação ao longo do ano, e para isso eu preciso ter uma agenda parlamentar mês a mês e também uma lista de atividades, aquilo que eu vou fazer mês a mês. Fechado? Uma outra pauta também que eu vou acrescentar aqui é a questão da fiscalização, para não dizer que eu não falei dos
fiscalizadores, tá bom? E também devo te dizer que isso não é assunto só para a oposição, né? Listar bandeiras, ser mais preocupado com o planejamento. Algumas pessoas falam assim, eu acho que você é só professora da oposição. Isso é um pensamento muito limitado. A gente nunca vai conseguir trocar mais do que 2 minutos conversando. Porque se você é a situação que só fica chateadinho que o prefeito não te chama para inaugurar a obra, realmente você não vai conseguir desenvolver um planejamento do seu mandato, porque você está preocupado com o mandato do prefeitão. Então, claro que sim, todas essas ideias que nós estamos vendo aqui hoje também são para você, né? Para você aplicar aí no seu município como situação. Quer ver na prática como isso funciona? Eu divido essas bandeiras, essa atuação ao longo dos meses do ano. Então, na hora que o meu vereador chega lá em mim, como assessora jurídica, consultora jurídica, mentora de vereadores, e me diz, olha, eu tô meio perdido. Eu acho que eu faço muita coisa e no final tô achando que eu não tô fazendo nada, de tanta coisa que eu faço. Já não sei mais quem eu ajudei, quem eu atendi, já não sei mais o que eu fiz em junho do ano passado. Então, a primeira coisa que a gente faz é listar essas atividades. Quais os seus sonhos para o seu mandato? Para o seu mandato, seja você situação ou oposição. E quando você começa a construir o seu planejamento, você não tem que ficar pensando assim, mas se eu fiscalizar isso, o prefeito não vai me responder. Mas se eu fizer esse projeto de lei, o prefeito não vai me responder. Você tem que se preocupar com o seu mandato quando você está fazendo o seu planejamento. Não é com o mandato do prefeitão. Então, foque esse momento no seu mandato. Ainda que eu faça essa lei e o prefeito não venha a cumprir, como que eu vou construir uma comunicação em cima disso? Aí não é comigo, é com o pessoal do marketing político. Eu vou fiscalizar isso, o prefeito não vai me responder. A quem interessa a obscuridade dessa informação, né? Então, não pense, quando você estiver construindo o seu planejamento, no mandato do prefeito. Se preocupe com o seu mandato, com os sonhos que você tem para concretizar nesses 50% de mandato que a gente tem em 2023 e 2024. E nós sabemos da importância de 2023, né? Que é um ano muito importante. Se você não tira isso aqui que a gente está conversando agora do papel em 2023, você se preocupa em fazer alguma coisa só em 2024, infelizmente você vai cair naquela estatística. Só aparece, só quer trabalhar em ano de eleição. E aí eu realmente não consigo te defender. Então vamos pensar aqui no mês de janeiro. Você cita para mim que você tem uma preocupação com a questão da saúde mental. Então, vamos fazer o seguinte, e se eu te propor a gente construir a sua atuação em cima das cores dos meses, seguindo lá o calendário do Ministério da Saúde, o janeiro branco, o setembro amarelo, o outubro rosa. Se a gente seguir essas cores do mês e já aí dentro dessas cores do mês, no lugar de só ter aquela estratégia chata de ficar postando hoje é dia de tal coisa, hoje é dia de tal coisa, a gente conseguir aliar a sua atividade parlamentar, as ideias legislativas para você trabalhar. É isso que eu faço quando vou construir o teu planejamento de mandato. Inclusive, eu ensino tudo sobre planejamento de mandato mês a mês, lá no aulão planejamento de mandato, que você consegue ter acesso no valor promocional até 31 de janeiro, clicando no link que aparece aí logo abaixo desse vídeo, tá bom? Então, vamos dizer, nós estamos no janeiro branco e você quer trabalhar aqui a saúde mental. Eu já colocaria na minha agenda parlamentar, veja aqui que eu sigo uma agenda parlamentar, é essa que eu ensino no aulão, como você constrói essa agenda, e é isso que eu estou te ensinando aqui, no meu planejador de mandatos. Eu estou construindo uma agenda parlamentar do mês de janeiro. E aqui eu parto do janeiro branco. Então, eu coloco assim, o janeiro branco ele tem como objetivo ressaltar a importância da saúde mental dos seres humanos. Então, isso é agenda, não é a minha lista de atividades ainda. Que, inclusive, está bem anotada, que você vê que ela é bem trabalhada, né? Então, nós temos também em janeiro o Dia Mundial do Braille, o Dia Internacional da Educação. Temos algumas datas comemorativas que eu consigo trabalhar, além do janeiro branco também. Eu quero focar um pouco ali no Dia Mundial do Braille, no Dia Internacional da Educação. Então, isso é a agenda parlamentar, é quando você lista atividades. Eu quero trabalhar
no mês de janeiro, janeiro branco, saúde mental. Quero trabalhar o Braille, o Dia Mundial do Braille. Quero trabalhar o Dia Internacional da Educação. Isso são bandeiras, como se fossem as suas causas para o mês de janeiro. Você que é fiscalizador, você tem que saber também que no mês de janeiro nós temos datas importantíssimas, né? Temos datas como a publicação do cronograma mensal de desembolso, que está previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. E também no mês de janeiro temos uma pauta importantíssima, que é a publicação do REREL do sexto bimestre. Então, lá até o último dia do mês, o prefeitão tem que publicar o REREL do sexto bimestre de 2022, tá? 2022. Então, o prefeito, ele executa aquele orçamento, a lei orçamentária, a receita, a despesa, ao longo do ano de 2022. Lá em 2022, ele tem 6 bimestres de execução do orçamento. Ao final de cada bimestre, ele publica como ele gastou o dinheiro público. Então, eu gastei isso aqui em saúde, isso aqui em educação, isso aqui em pessoa com deficiência. Esse é o famoso REREL, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, que o prefeito é obrigado a publicar em virtude de uma ordem constitucional, que está prevista no artigo 165, parágrafo 3º da Constituição. Mas não é só a Constituição que estabelece obrigações orçamentárias, fiscais ao prefeito com data determinada. Nós temos também a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, temos também a lei que regulamenta o serviço público de saúde no Brasil, a Lei 141. Então, ao longo do ano, nós temos várias datas que o prefeitão tem obrigação de prestar contas sobre alguns assuntos. Relatório quadrimestral da saúde, relatório das metas fiscais, envio de relatório para o Conselho Municipal de Saúde, publicação do parecer do Conselho Municipal de Saúde. E todas essas datas, elas já devem estar no seu planejamento. Então, você tem que ler essas leis, encontrar essas datas e agendar ao longo do ano, em cada mês, a obrigação que o prefeito tem para aquele mês. Então, é isso que eu faço também no meu planejador de mandato. Eu já coloco aqui, ao longo de todos os meses do ano, a obrigação que o prefeito tem para aquele mês. Então, em janeiro, eu sei que ele tem que publicar o REREL do sexto bimestre. Em fevereiro, eu sei que tem audiência pública da saúde para fazer. Então, eu vou listando aqui ao longo do ano, no meu planejador de mandato, todos os meses do ano, a lista de atividades também que eu tenho de fiscalização com o meu vereador. Esse que é o planejador de mandato, que é o calendário mês a mês, que eu trabalho também no aulão planejamento de mandato. E fica aqui a dica para você, que isso é construído com base nessas leis que eu te falei. Então, aqui no mês de janeiro, eu tenho no meu planejador uma agenda para trabalhar a saúde mental. Posso querer trabalhar o Dia Mundial do Braille, o Dia Internacional da Educação, e tenho como pauta de fiscalização alguns prazos que o prefeito tem para cumprir de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e de acordo também com a Constituição Federal. Então, isso é a agenda parlamentar, tá bom? Fiz a minha agenda parlamentar, e agora, o que eu faço, né? Porque decidi assim, eu vou tratar de saúde mental esse mês, eu vou tratar de fiscalizar o REREL do sexto bimestre de 2022 nesse mês. É fácil você criar uma agenda parlamentar. A dificuldade maior de vocês é em criar uma lista de atividades, né? Com quais atividades eu vou desenvolver ao longo de cada mês, considerando a temática que eu escolhi para trabalhar. É isso que eu chamo de lista de atividades para verear, que também está nesse planejador de mandato aí da minha aula de planejamento de mandato, que você tem acesso clicando aí no botão. Vou te dar algumas dicas do que eu construí lá. Eu coloco ao longo do mês várias atividades. Então, se eu quero trabalhar a saúde mental e eu sou um vereador de situação, seria interessante eu me comunicar com o prefeito para que o prefeito divulgue os serviços públicos de saúde que existem nesse município para atender a pessoa com deficiência, né? Seria super interessante eu conseguir conversar, articular com o prefeito para que ele divulgue tudo aquilo que tem no município de serviço público municipal de saúde para atender a pessoa que está precisando de atendimento para a saúde mental.
Ah, professora, mas e se eu sou oposição, eu posso divulgar também? Pode, às vezes é fruto de um requerimento seu, de uma atuação sua, que esse serviço é prestado no município hoje. Então, sim, você também pode divulgar. É que muitas vezes a situação, eu acho que eu não tenho o que fazer, é só ficar esperando o prefeito fazer alguma coisa. Se eu sou situação, e eu inclusive vejo que no meu município não tem nenhum serviço de saúde mental, e considerando os dados que nós temos hoje no Brasil, que tratam de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, suicídio, saúde mental num todo, eu, como situação defendendo essa bandeira, vou articular com o prefeito para que a gente tenha serviços de saúde nesse sentido também, tá? E você que é oposição e não existe no seu município, você vai cobrar, né? Se o Ministério da Saúde trata o janeiro como um janeiro branco, como um setembro amarelo, lá em setembro, que tem aqui no planejador, lá em setembro, a gente volta a falar de saúde mental. Se o prefeito se o Ministério da Saúde trata isso com tamanha relevância, por que aqui no nosso município esse assunto não está sendo discutido? Por que aqui no nosso município esse assunto não é pauta para o prefeito? Por que saúde mental não é importante para o nosso prefeito, considerando todas as estatísticas que nós temos hoje sobre saúde mental? Então, eu, como oposição, posso, no mês de janeiro, construir uma narrativa, uma atuação legislativa de cobrança, né? De cobrança. De cobrar que esse serviço público seja desenvolvido no município. Então, aqui na lista de atividades, eu coloco assim, divulgar as políticas públicas municipais existentes para atendimento gratuito com foco em saúde mental. Isso eu estou trabalhando a divulgação. Cobrar, enviar requerimento ao prefeito, solicitando esclarecimentos sobre quais serviços públicos municipais de saúde existem nesse município para tratar a saúde mental. Então, eu também cobro aqui. Se eu quero legislar sobre esse assunto, eu coloco aqui no meu planejador também, criar um projeto de lei com foco em uma campanha municipal do Janeiro Branco. Então, eu também coloco aqui no planejador, mês a mês, ideias de projetos de lei. Não só como você divulga ajudando o prefeito, cobra, mas também como você legisla. Então, para cada temática do ano, né? Por exemplo, lá no mês de junho, a gente decide aqui no planejador trabalhar meio ambiente. Aí eu coloco aqui, que tal a gente criar uma campanha municipal de descarte adequado do lixo? Então, para cada mês do ano, a gente vai trabalhando a temática do mês que a gente desenhou. Então, se é trabalhador rural, eu vou pegar o mês lá que tem o Dia Nacional do Trabalhador Rural e vou fazer o projeto de lei Saúde no Campo. Então, tá tudo aqui no planejador, mês a mês, para você ir desenhando. E aqui eu tô te passando uma ideia de como eu vou construindo isso mês a mês. Mas aí é importante puxar a orelha de vocês, porque muitas vezes a gente fica nessa pegada, né? Cobra, fiscaliza, cria lei, e nós não estamos discutindo políticas públicas dentro da Câmara Municipal, dentro da Casa de Leis, né? E isso precisa mudar. Nós precisamos mudar isso, porque a Câmara Municipal pode sim ser palco de uma audiência pública sobre saúde mental, de uma mesa redonda sobre saúde mental, de um encontro municipal sobre saúde mental. Nossa, então o Legislativo ele pode promover um evento, Semana Municipal da Saúde Mental, discutindo a saúde mental no município de Tudo Pode. Deve, né? Porque se é pauta hoje e se é tão importante hoje para a nossa população a saúde mental, cabe a nós, na nossa função de legislar e fiscalizar, ver como está esse serviço no município, se está precisando de mais serviço, se está precisando de lei sobre o assunto, se na verdade está precisando de recurso. Então, quando eu for lá pedir recurso para os deputados, eu também ter noção do que eu posso fazer com foco na saúde mental, para trazer recursos para o meu município. Então, sim, a Câmara Municipal também deve ser pauta dessa discussão. Então, eu, como presidente da Comissão de Saúde ou de outra comissão da Câmara, que acredito que tenho que pautar esse assunto, posso trazer esse assunto para dentro das comissões. Ou como vereador, sou oposição, o pessoal não vai querer fazer. Posso pedir que a Câmara, então, que o presidente me ceda o espaço do plenário para organizar um evento desse, né? Ou se você é minoria, tem muita briga, não vai conseguir, faça você mesmo, pelo seu mandato. Vá aí num lugar de grande movimento do seu município, numa praça, algum salão do Rotary, da igreja, e promova você, né?
a Noite da Saúde Mental. Convoque autoridades para conversar, peça a liberação de estudantes do período noturno para a diretora da escola, para mandar a juventude para lá, para escutar sobre saúde mental. Faça parcerias com o pessoal do ciclismo, com o pessoal da causa animal. Enfim, mesmo que você não tenha a Câmara Municipal à sua disposição, com um pouco de criatividade e vontade e coragem, você consegue sim desenvolver ações que foram feitas pelo seu mandato. Isso ao longo de todo o ano, no Março da Mulher, lá no Setembro Amarelo de novo, no Outubro Rosa, no Dezembro Verde da causa animal. Será que não dá para a gente discutir, fazer uma Semana Municipal da causa animal na Câmara ou individualmente, pelo meu mandato, eu vou correr atrás disso, vou arrumar as pessoas, vou arrumar o público para vir, vou fazer parcerias para liberar público para vir. Sim, inclusive é uma das pautas que a gente coloca aqui no planejador de mandato em dezembro. Então, o planejador de mandato, que é esse que eu vou construindo ao longo dessa aula de planejamento de mandato, onde eu faço mês a mês, do jeito que eu estou fazendo aqui com vocês, é isso, é agenda parlamentar, é o que eu estou te passando, é você ter a sua agenda parlamentar e é você ter a sua lista de atividades, é a lista de criatividade, de ações que você vai fazer ao longo desse mês para destravar as ideias que você colocou para o mês. Então, aqui eu coloco que eu tenho todas essas pautas de ideias para trabalhar um mês de destaque, como, por exemplo, o Janeiro Branco, e listo atividades para isso. Então, você tem como construir a sua lista de atividades para você trabalhar com datas comemorativas, com mês que tem cores, mas sendo atuante, não só fazendo um card de Instagram, de Facebook. Você consegue criar uma agenda parlamentar e uma lista de atividades com base em datas comemorativas, em bandeiras. Eu consigo colocar a sua bandeira dentro de um mês que, na verdade, se trabalha o Dia Nacional do Trabalhador Rural, o Março da Mulher, como nós falamos lá, Trabalhador Rural, Março da Mulher, né, saúde mental, fiscalização, conhecendo o calendário do ano, tanto da fiscalização, como das cores, como dos dias. Eu coloco isso também ao longo dos meses, eu vou colocando aqui não só a cor do mês, mas que dia tem naquele mês comemorativo que eu consigo desenvolver uma atividade parlamentar. Por exemplo, em fevereiro, eu tenho o Dia Nacional do Combate às Drogas e Alcoolismo. Então, eu coloco aqui como atividade para o mês de fevereiro, se o meu vereador, o meu parlamentar quer discutir segurança pública, quem sabe a gente fazer um pacote de ações com base na política pública, um pacote de projeto de lei, vou discutir lá na utilização do cerol, conscientização sobre drogas, alcoolismo, enfim, câmeras de segurança em alguns pontos estratégicos da cidade. Eu consigo pegar uma data comemorativa e parar de achar que data comemorativa é só para fazer card no Instagram e no Facebook e desenvolver, na verdade, atividades para este mês, tá bom? Então, você consegue sim desenhar todo o seu ano com uma agenda parlamentar e com uma lista de atividades. É assim que você deve fazer o planejamento de todo o seu ano. É assim que eu faço e é assim que eu disponibilizo nesse aulão Planejamento de Mandato, em que você ganha todo o planejador de mandato, né? Você se inscrevendo no aulão, você tem acesso à aula em que eu ensino mês a mês como você constrói as suas atividades, como eu fiz aqui com vocês em janeiro. Então, se inscrevendo, garantindo a sua vaga lá, fazendo a sua inscrição, você tem acesso ao aulão, o planejamento em que eu explico mês a mês, e também de bônus você leva o calendário, que é o planejador que eu desenhei. É claro que o valor disso é muito irrisório perto de todo o conteúdo que está desenhado lá. Hoje uma assessoria dessa individual por mim custa mais de R$3.000. Você não vai pagar isso, você vai pagar muito menos que isso no aulão Planejamento de Mandato e ainda levar o planejador. Então, se você tiver interesse em continuar aprendendo sobre planejamento comigo, é só clicar aí no botão e adquirir o aulão Planejamento de Mandato, tá bom? Lembrando também que essa questão de discutir planejamento de mandato é uma questão muito
assim, nem é debatida, né? Ninguém debate esse assunto. Quem trabalha com isso vende as consultorias, as mentorias, como eu também faço. Então, essa aula que você está assistindo aqui hoje, esse curso meu, que é o Aulão Planejamento de Mandato, ele é inédito hoje, né? Ninguém trabalha esse assunto hoje. Eu, pela primeira vez agora em 2023, também consegui destravar essa ideia de trazer isso para você. Algo que eu já trabalho com planejamento desde 2020, porque no começo eu também trabalhava assim, apagando incêndio, né? Na vereança, no legislativo, a gente tem muito isso, de viver apagando incêndio. Então, acorda um dia para apagar incêndio no outro. Então, quando eu percebi que não dava para viver assim, que é normal no mês do ano ali você ter uma pauta extraordinária, meu Deus, agora esse mês é mês de aprovação da LOA, é comum você ter uma pauta extraordinária, mas mesmo assim você sabe que você tem um rumo, né? Então, essa pauta, na verdade, ela é extraordinária, eu vou me dedicar a ela, mas eu já tenho no meu planejador uma ação, uma atividade para desenvolver esse mês também. Então, já tá fácil, já tem a ideia ali, é só eu articular para conseguir fazer. Então, eu reconheço, sim, que ao longo do mandato nós vamos tendo questões extraordinárias para resolver, mas ter um planejamento ajuda a te dar clareza, o que fazer, como saber para onde ir, ajuda a estabelecer metas, porque por mais que você tenha um planejador completo, você pode decidir que você só vai trabalhar pautas em março, em agosto, lá no agosto dourado, no agosto lilás. Então, você pode decidir também. Eu sei do que deve acontecer este ano, tá percebendo a diferença? Eu vou focar nisso. É a partir do momento que você tem o planejador em mãos que você consegue fazer isso. Aproveitando que esse é um curso inédito aí, o Aulão Planejamento de Mandato, como eu falei para vocês, que essa também é uma aula inédita, vale lembrar que nós vamos deixar as inscrições abertas por tempo limitado. Então, pode ser que no momento que você está assistindo essa aula, esse curso nem esteja mais disponível para você adquirir, né, o curso Aulão Planejamento de Mandato. Então, assim que você assistir essa aula, já clica aí no botão para ver se a gente ainda tem vagas para te oferecer para o nosso curso Planejamento de Mandato mês a mês, em que eu explico mês a mês do seu ano e você ainda leva o planejador de mandato. No mais, recapitulando tudo que a gente aprendeu aqui, foque nas suas causas, nos sonhos do seu mandato, se preocupe em construir o seu mandato, foque, reserve um tempo para construir o seu planejamento mês a mês, com uma agenda parlamentar com foco nos seus sonhos, nas suas bandeiras. Você pode fazer isso atrelando o mês comemorativo, a data comemorativa do mês. Você pode fazer isso conhecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 141, a Constituição Federal, diversas outras leis que tratam do calendário de obrigações do município, do prefeito, ou seja, até a fiscalização eu consigo organizar mês a mês, vendo se o prefeito realmente publicou o REREL, realmente fez a audiência, realmente publicou nos termos que a 141 manda fazer a audiência do relatório quadrimestral da saúde. Então, até isso dá para você organizar. E parar de fazer um mandato que mais apaga incêndio do que concretiza os seus sonhos, os seus objetivos aí para o seu mandato ou a sua assessoria. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha ajudado. Até o curso Aulão Planejamento de Mandato. Eu espero você lá. Tchau, tchau.